Boa noite a todos. A senhora secretária procederá à chamada regimental. Senhores vereadores, Carlos Alberto Rossi, Cláudia Regina Martins Correia Alves, presente. Ivete Aparecida Migliani, José Francisco de Moura Campos, José Roque de Camargo, Marinês Elvira Brizotti Milanese, Nilson Ventres, Pablo Guilherme Garpelli Arruda, Regina Maria de Araújo Abdala, Rodrigo Marçom Marcon, Tiago Roma Zanqueta. Senhor presidente, estão os presentes os vereadores Carlos Alberto Rossi, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Marinês Elvira Brizotti Milanese, Nilson Ventres, Pablo Guilherme Garpelli Arruda, Regina Maria de Araújo Abdala, Rodrigo Marçom Marcon e Tiago Roma Zanqueta. Estão ausentes os seguintes vereadores: José Francisco de Moura Campos, Ivete Aparecida Migliani e José Roque de Camargo, em conformidade com o artigo 8º do Ato da Presidência número 2 de 2020, prorrogado pelo Ato da Presidência número 4 de 2020, que dispõe sobre procedimentos e regras para fins de prevenção e de combate à propagação do novo coronavírus, pois devem ficar afastados os vereadores que estiverem em locais onde houve casos de infectados pelo Covid-19, ou que tenham mantido contato com pessoas que estiveram nesses locais ou em contato próximo aos casos suspeitos confirmados de Covid-19, incluindo os casos em quarentena. Havendo o número legal e rogando a proteção de Deus, declaro aberta a 8ª sessão ordinária do dia 26 de maio de 2020. Passamos ao expediente. Em conformidade com o que dispõe o artigo 148, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara, submeto ao plenário a ata da 7ª sessão ordinária de 2020 e a coloco em discussão. Se algum vereador desejar retificar ou impugná-la, deve manifestar-se nesse momento. Fica a ata da 7ª sessão ordinária de 2020 aprovada pelo plenário. Passamos para a leitura do material de expediente. Ofício 61 de 2020, assunto, indicação 12 de 2020. Ilustríssima senhora vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves, cumprimentando-a cordialmente, agradecemos pela indicação e informamos que os funcionários dessa secretaria foram orientados a não utilizarem uniformes de trabalho nas ruas e fora das dependências do exercício de suas funções, tanto como medida de segurança como de proteção à população, principalmente em decorrência do momento delicado que atravessamos com a pandemia devido ao Covid-19, sendo que se apresenta para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração, Secretaria Municipal de Saúde. Encaminhamento da indicação 18 de 2020. Senhor presidente, relativo aos termos contidos na indicação acima epigrafada, objeto do ofício 83 de 2020, datado de 12 de maio de 2020, o qual indica que seja executada a reforma da ponte do bairro Bicame, valho-me do presente para informar a Vossa Excelência que os reparos já foram devidamente efetuados. Dessa forma, atendida a solicitação. Prefeito Municipal. Encaminhamento do requerimento 14 de 2020. Assunto: encaminhamento do requerimento 14 de 2020. Em cumprimento aos termos contidos do requerimento acima epigrafado, objeto do ofício 68 de 2020, datado de 28 de abril de 2020, o qual solicita informações abaixo descritas para conhecimento e providências. Quais foram as pontes que foram atingidas com as chuvas no início do ano? Segue em anexo. Quais as benfeitorias efetuadas para recuperar as referidas pontes? Foram cerca de 13 pontes danificadas na zona rural e uma na área urbana, Bueninho, parcialmente ou por completo, sendo que a cabeceira e o leito carroçável. As pontes danificadas são classificadas de acordo com o seu bairro de localização, quais sejam. São elas:
Ponte Bairro Tiraçaia, Ponte Bairro Parazinho, Zé Bota, Ponte Bairro Morrinhos, Ponte Bairro Jacaré, Ponte Bairro Abaulado, Ponte Bairro Bicame 1, Ponte Bairro Bicame 2, Ponte Bairro Bueninho, Ponte do Itá, Bairro Pederneiras, Ponte Bairro Jequitaia, Ponte Bairro Parazinho, Ponte Bairro Pará, Ponte Bairro Campestre. Segundo informações da Secretaria de Serviços Públicos Municipais, todas as pontes citadas receberam reparos e benfeitorias. Foram construídas novas cabeceiras, outras tiveram suas áreas de circulação reparadas. A ponte do Bueninho, em específico, teve que ser refeita de maneira precária, porém necessária para os moradores que ali habitam, uma vez que foi perdida por completo. Assim sendo, encontramos à disposição para maiores esclarecimentos. Coordenador Operacional de Proteção da Defesa Civil, Antônio Carlos Salgado Filho. Ofício 62 de 2020. Assunto: requerimento 13 de 2020. Ilustríssimos senhores vereadores, cumprimentamos cordialmente, encaminhando as informações solicitadas, quais sejam: relatórios mensais constando o número de casos de dengue confirmados de janeiro de abril de 2019 a 2020. Número de visitas realizadas pela Vigilância Epidemiológica de janeiro a abril de 2019 e 2020. De janeiro a abril de 2019, foram realizadas 6.564 visitas. De janeiro de abril de 2020, foram realizadas 7.233 visitas. A Secretaria de Saúde conta com 6 agentes de endemias para a realização das tarefas realizadas ao combate à dengue e outros vetores. No entanto, neste ano de 2020, em decorrência do significativo aumento verificado na incidência de casos de positivos de dengue, que ocorre em quase todo o país e no estado de São Paulo, 4 agentes comunitários de saúde estão auxiliando nesse trabalho, perfazendo o número total de 10 funcionários, sendo que apresenta para o momento, renovamos os protestos de elevada estima aos senhores vereadores Cláudia Regina Martins Correia Alves e Rodrigo Marcon. O boletim do período da dengue foi de 1 de janeiro de 2019 a 30 de abril de 2019, número de notificações 17, descartados 11, confirmado de dengue 1 e importado 5, 6 no total. Agora, em 2020, de 1 de janeiro a 30 de abril, números notificados 107, descartados 37, confirmados de dengue autóctone 67, importado 3, total 70. Indicações. As indicações dispõem sobre sugestão ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Laranjal Paulista, Alcides de Moura Campos Júnior, conforme dispõe o artigo 218 do regimento interno desta Câmara. Indicação 19 de 2020. Autoria: Nilson Ventres e Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Indicando-lhe que seja viabilizada a construção de apartamentos em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU, no bairro Vila Zala. Justificativa: a presente indicação visa sanar um dos grandes problemas existentes no município, o déficit habitacional. A falta de residências com preços acessíveis para que a população de baixa renda tenha oportunidade de adquirir a casa própria. O bairro Vila Zala conta com 2 grandes áreas que podem ser utilizadas para a construção de moradias verticais, visando o melhor aproveitamento do terreno, a um preço acessível, sendo esses locais onde havia as piscinas, que atualmente foram aterradas, e no terreno ao lado da Escola Municipal Iara Selma Bado. A garantia de acesso à moradia,
a parcela da população considerada de baixa renda é indispensável para atender às necessidades dos grupos sociais mais vulneráveis. Para isso, é preciso políticas habitacionais eficazes e contínuas que permitam a inclusão desses indivíduos na cidade e na sua inserção na sociedade, sendo isto o bastante a explanar. Indicação 20 de 2020. Autoria: José Francisco de Moura Campos, indicando-lhe que divulgue no site oficial da Prefeitura campanha para estimular as compras no comércio de nossa cidade, mesmo que seja online, a fim de fortalecer empreendedores, empresários e o comércio do nosso município como um todo, considerando a crise pela qual estamos passando devido à pandemia da Covid-19. Justificativa: devido à atual pandemia do Covid-19, é imperativo que nosso comércio local seja estimulado, a fim de garantir a sobrevivência e a continuidade dos estabelecimentos comerciais. Os empreendedores de nossa cidade geram emprego, renda que refletem na arrecadação municipal, que custeia diversos serviços públicos. Por isso, imprescindível estimularmos nosso comércio, mesmo que seja através de compras online, através de uma campanha no site da Prefeitura. Sendo isto o bastante a explanar. Requerimentos. Nos seguintes requerimentos, o vereador, diante da função fiscalizadora inerente ao Poder Legislativo, tendo em vista o disposto no artigo 210 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Laranjal Paulista, requerem, após ouvido do outro plenário, providências necessárias junto ao senhor prefeito do município de Laranjal Paulista, solicitando as informações e documentação descritas para conhecimento e providências cabíveis, e deixando claro que se faz ressaltar que os presentes pedidos encontram parado na Carta Magna de 1988, na Lei Orgânica deste município, no regimento interno desta edilidade e não obstante na Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante do exposto, em cada requerimento, os vereadores infracinados apresentam o presente requerimento para ser votado em plenário e, após sua aprovação, que seja enviado ao chefe do Executivo Municipal solicitando os documentos necessários. Requerimento 19 de 2020, da vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves. Requer a listagem dos servidores do projeto Aprendiz Mirim, referente aos meses de dezembro de 2019 a março de 2020, devendo constar os seguintes itens: nome completo, local onde exerce a função, idade, carga horária e dias que trabalham, dias da semana que participam do curso de capacitação obrigatório e salário base, salário base ou gratificação se houver. Requerimento 20 de 2020. Os vereadores Carlos Alberto Rossi, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Marinês Brizotti Milanese e Rodrigo Marçom Marcon requerem que, considerando a publicação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente ao não atendimento total ao comunicado número 18 de 2020, onde o município de Laranjal Paulista está incluído, requer informações e documentação comprobatória de que as devidas providências estão sendo tomadas para sanar o apontamento. Requerimento 21 de 2020. Os vereadores Carlos Alberto Rossi, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Marinês Brizotti Milanese e Rodrigo Marçom Marcon requerem informações se os contratos firmados através da licitação para aquisição de alimentos para a produção da merenda escolar estão vigorando ou se foram suspensos, sendo a resposta do questionamento anterior que os contratos estão vigentes, onde estão sendo utilizados esses alimentos. Moção 14 de 2020. José Francisco de Moura Campos, no exercício de suas funções de vereador, e em conformidade às disposições contidas no artigo 220 do Regimento Interno da Câmara Municipal,
vem apresentar e posteriormente submeter à elevada apreciação desta augusta Casa de Leis a presente moção à Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, para fornecer parecer conclusivo sobre a problemática do odor que afeta a qualidade da água do rio Sorocaba. De 2017 em diante, em repetidas ocasiões, a água do rio Sorocaba apresentou alterações organolépticas em relação ao seu sabor e odor, afetando diversos municípios. Este fato é de notório conhecimento público, já que foi notificado diversas vezes na mídia local e regional. É uma triste problemática que vem arrastando desde então e que tem afetado o consumo da água do rio, bem como a pesca, as terras e o espaço no qual o rio Sorocaba está inserido, prejudicando substancialmente o município de Laranjal Paulista, pois temos de conviver com o odor fétido encontrado periodicamente na água distribuída. Sendo assim, apelamos à Sabesp para que forneça um parecer final sobre as alterações do odor que ocorre na água que a empresa fornece aos consumidores em nosso município, bem como queremos saber onde e quando serão construídos os poços artesianos que foram anunciados anteriormente na mídia local, como uma alternativa ao abastecimento de água. O vereador autor da proposta aguarda apoio dos nobres pares no sentido de aprovarem esta moção de apelo e, após esse ato, solicita que seja encaminhada a presente moção ao setor competente da empresa Sabesp. Moção 15 de 2020, do vereador José Francisco de Moura Campos. Vem apresentar e posteriormente submeter à elevada apreciação desta augusta Casa de Leis a presente moção de apelo à organização não governamental Greenpeace Brasil, para que seja investigada a situação da qualidade da água fornecida pela Sabesp aos municípios que são abastecidos através do rio Sorocaba. De 2017 em diante, as repetidas ocasiões da água do rio Sorocaba apresentou alterações organolépticas em relação ao seu sabor e odor, afetando diversos municípios. Este fato é de notório conhecimento público, já que foi notificado em diversas vezes na mídia local e regional. É uma triste problemática que vem arrastando desde então e que tem afetado o consumo de água do rio, bem como a pesca, as terras, o espaço no qual o rio Sorocaba está inserido, prejudicando substancialmente o município de Laranjal Paulista, pois temos de conviver com o odor fétido encontrado periodicamente na água distribuída. Esta Casa Legislativa já enviou à Comissão de Direitos Humanos da 167 subseção da OAB, no Laranjal Paulista, e ao Ministério Público da Comarca a moção de apelo número 1 de 2018, que pede o apelo a esses órgãos em razão aos serviços prestados pela Sabesp, além da moção número 4 de 2019 ao DAE, o que inclui a investigação e análise completa do motivo do odor fétido encontrado periodicamente na água distribuída em Laranjal Paulista. Também foram enviados ofícios à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Laranjal Paulista, ao Ministério Público e CETESB, porém, até o momento não foi apresentado nenhum relatório conclusivo sobre a origem do qual a substância está causando essas interferências na água. Sabemos que há vários municípios que utilizam esta água para consumo. Até mesmo ocorre o consumo de peixes locais pela população através da pesca amadora. Também não sabemos se a substância pode ou não causar algum dano à saúde da população. Estamos convivendo com um problema grave e por isso precisamos fortemente do apoio de uma ONG reconhecida internacionalmente pela defesa do meio ambiente sustentável. O vereador autor da proposta aguarda o apoio dos nobres pares no sentido de aprovarem esta moção de apelo e, após esse ato, solicita que seja enviada à ONG Greenpeace Brasil. Moção 16 de 2020. Os vereadores Carlos Alberto Rossi, Rodrigo Marçom Marcon,
Cláudia Regina Martins Correia Alves, José Francisco de Moura Campos, Ivete Aparecida Migliani, José Roque de Camargo, Marinês Elvira Brizotti Milanese, Nilson Ventres, Pablo Guilherme Garpelli Arruda, Regina Maria de Araújo Abdala e Tiago Roma Zanqueta, no exercício de suas funções de vereadores e em conformidade com as disposições contidas no artigo 220 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, vem apresentar e, posteriormente, submeter à elevada apreciação desta augusta Casa de Leis a presente moção de apelo ao governador do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor João Dória, para que viabilize urgentemente, junto à Defesa Civil do Estado de São Paulo, a liberação de recursos financeiros para execução de obras nas pontes que foram prejudicadas pelas chuvas que ocorreram no início do ano no município de Laranjal Paulista. Considerando que as chuvas ocorreram no início do ano, a população que necessita transitar pelos bairros rurais do município de Laranjal Paulista, que foram atingidos pelas chuvas, estão aproximadamente há 3 meses com o seu direito de ir e vir praticamente interrompido. Considerando que na data de 3 de março de 2020, o Poder Executivo de Laranjal Paulista protocolou junto ao Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil, Divisão de Recuperação, 3 ofícios conforme anexo, sendo esses ofício número 94 de 2020, ponte do bairro Bueninho, ofício número 95 de 2020, ponte do bairro do Pará, e ofício 96 de 2020, ponte do bairro dos Rodrigues, todos especificando o ocorrido, as necessidades e o projeto completo para que houvesse liberação de recursos financeiros e início das obras. Considerando que até a presente data, segundo o Poder Executivo de Laranjal Paulista, não houve manifestação do setor competente do Estado de São Paulo referente às solicitações acima descritas, encaminhamos a presente moção de apelo para que providências para o início das obras sejam tomadas urgentemente, devido à grande importância, relevância e necessidade da reconstrução das pontes. Os vereadores autores da proposta aguardam o apoio de todos os nobres pares no sentido de aprovação. Senhor presidente, não temos mais leitura. Passemos para a ordem do dia. A senhora secretária fará a segunda chamada. Senhores vereadores, Carlos Alberto Rossi. Presente. Cláudia Regina Martins Correia Alves. Presente. Ivete Aparecida Migliani. José Francisco de Moura Campos. José Roque de Camargo. Marinês Elvira Brizotti Milanese. Nilson Ventres. Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Regina Maria de Araújo Abdala. Rodrigo Marçom Marcon. Tiago Roma Zanqueta. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Carlos Alberto Rossi, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Marinês Elvira Brizotti Milanese, Nilson Ventres, Pablo Guilherme Garpelli Arruda, Regina Maria de Araújo Abdala, Rodrigo Marçom Marcon, Tiago Roma Zanqueta. E estão ausentes os vereadores José Francisco de Moura Campos, Ivete Aparecida Migliani e José Roque de Camargo, em conformidade com o artigo 8º do ato da presidência número 2 de 2020. Único turno de votação. Moção número 14 de 2020, autoria José Francisco de Moura Campos. Moção de apelo à Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, para fornecer parecer conclusivo sobre a problemática do odor que afeta a qualidade da água do Rio Sorocaba. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Moção número 15 de 2020, autoria José Francisco de Moura Campos. Moção de apelo à organização não-governamental Greenpeace Brasil, para que seja investigada a situação da qualidade da água fornecida pela Sabesp aos municípios que são abastecidos através do Rio Sorocaba. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade.
Moção número 16 de 2020, autoria de todos os vereadores. Moção de apelo ao governador do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor João Dória, para que viabilize urgentemente, junto à Defesa Civil do Estado de São Paulo, a liberação de recursos financeiros para a execução de obras nas pontes que foram prejudicadas pelas chuvas que ocorreram no início do ano no município de Laranjal Paulista. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 19 de 2020, autoria Cláudia Regina Martins Correia Alves. Requer a listagem dos servidores do projeto Aprendiz Mirim, referente aos meses de dezembro de 2019 a março de 2020, devendo constar os seguintes itens: nome completo, local onde exerce a função, idade, carga horária e dias que trabalham, dias da semana que participam do curso de capacitação obrigatório, salário base e salário de gratificação, se houver. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 20 de 2020, autoria Carlos Alberto Rossi, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Marinês Elvira Brizotti Milanese e Rodrigo Marçom Marcon. Considerando a publicação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao não atendimento total ao comunicado SDG número 18 de 2020, onde o município de Laranjal Paulista está incluído, requer informações e documentação comprobatória de que as devidas providências estão sendo tomadas para sanar o apontamento. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 21 de 2020, autoria Carlos Alberto Rossi, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Marinês Elvira Brizotti Milanese e Rodrigo Marçom Marcon. Requerem informações se os contratos firmados através de licitação para aquisição de alimentos para a produção da merenda escolar estão vigorando ou se foram suspensos. 2. Sendo a resposta do questionamento anterior que os contratos estão vigentes, onde estão sendo utilizados esses alimentos? Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 19 de 2020, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2020 e da outras providências. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e desejo a todos uma boa noite.